Olá! Na nossa reflexão de hoje falaremos sobre aprender a ser flexível. O texto encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 15. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: Provera Deus o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Por que este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo: E eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e foi-se com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã, o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Todos nós temos certos comportamentos que, por serem tão frequentes, passaram a ser nossa regra de viver e de lidar com o nosso dia a dia. São as manias ou hábitos adquiridos. Eles podem ir desde deixar a casa totalmente organizada, viver com alguma coisa ligada enquanto fazemos outra tarefa, como ouvir música ou deixar a TV ligada sem estar assistindo, fazer certas brincadeiras nas conversas interpessoais, tentar resolver problemas sozinho, só sair para fazer algo se alguém estiver junto, achar que só é forte quem não chora, e por aí vai. Não há problema em termos nossos costumes e nossas preferências. No entanto, pessoas mais flexíveis consigo mesmas e com os outros acabam sendo mais resilientes. Já falamos sobre isso em uma de nossas devocionais, no enfrentamento de situações difíceis. Isso acontece porque as adversidades mexem com a gente, com o nosso emocional. E nem sempre conseguimos manter a nossa vida estruturada da maneira como sempre desejamos. Quando nasce um bebê, torna-se quase que impossível manter a casa organizada todos os dias. Você que é pai ou mãe já deve ter saído catando brinquedos espalhados pela casa. Quando compartilhamos um ambiente de trabalho, não podemos exigir que o outro aceite bem a música que desejamos ouvir neste ambiente.
Quando lidamos com pessoas mais sérias ou reservadas, pode não ser adequado fazer brincadeiras costumeiras. Quando alguém morre, fica difícil esconder o choro e a tristeza. Quando ficamos doentes, podemos não conseguir fazer tudo sozinhos e, por vezes, necessitamos de ajudas externas. Ter flexibilidade em meio a situações adversas nos alivia, tira a carga de que as coisas precisam acontecer exatamente do jeito que havíamos imaginado. Nos faz também aprender a lidar com a singularidade das pessoas para que os relacionamentos interpessoais sejam mais prazerosos, mais respeitosos e menos tensos. Pessoas inflexíveis se isolam em sua rigidez. Eles sofrem com as suas próprias exigências e fazem os outros sofrerem também. Precisam aprender que abrir mão de um costume ou de uma preferência de vez em quando não significa abrir mão de quem são em sua totalidade. O nosso exemplo de hoje teve de aprender a ser flexível para vivenciar o seu milagre. Acostumado a dar ordens e ter as suas ordens obedecidas, afinal, ele era o general do exército da Síria. Naamã foi ao encontro de Eliseu, um profeta de Deus, esperando que ele milagrosamente o curasse da sua lepra, como em um passe de mágica. Decepcionou-se quando, em primeiro lugar, ele nem viu o próprio profeta, mas este mandou que o seu empregado fosse até Naamã e lhe dissesse o que fazer para obter a sua cura. Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Mas Naamã pensou, logo no rio Jordão, um rio barrento? Ele estava acostumado com os rios de Damasco, que eram cristalinos. Naamã ficou indignado com essa ordem. Um de seus soldados sugeriu que ele fosse flexível a esta orientação, porque era algo simples de se fazer. Ele cedeu à sua inflexibilidade, ao seu costume de se banhar apenas em rios cristalinos. Foi até o rio Jordão, entrou nele, mergulhou 7 vezes e foi curado da sua lepra. Agora, pense um pouco. Em que você precisa ser flexível? Em que você tem sido rígido demais? No que você precisa ser flexível com as outras pessoas? Ser flexível não significa abrir mão de seus valores, mas estar aberto a aceitar que muitas vezes você se tornou rígido demais para aceitar que existem pontos de vista diferentes do seu e maneiras de lidar com um problema diferente do que você estava esperando. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos examinar tudo e reter o que é bom. Ele estava aberto a ouvir opiniões diferentes da sua, sem contudo deixar os princípios da palavra de Deus. Que Deus o ajude a identificar o momento certo para que estes ajustes sejam feitos em você e por você. E assim, você tenha mais liberdade para lidar com seus problemas, sabendo que existem várias formas de Deus operar um milagre na sua vida. Vamos orar. Ó Deus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, porque na tua bondade, ó Deus, e sabedoria, o Senhor tem nos proporcionado situações para que possamos aprender com elas. Aprender, ó Deus, a ser flexíveis diante de circunstâncias sobre as quais nós não temos controle. Nos ajuda, Pai, a ter a sabedoria e o discernimento para entender, ó Pai, o momento de agir e de como agir, e de aceitar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.